Bem, pessoal, o valproato de sódio, ácido valproico, né, que é o princípio ativo do valproato também. Eu vou explicar esses dois remédios que você compra de forma semelhante, né, similar, e o funcionamento do corpo também é semelhante. Para vocês entenderem a história, como funciona, quando a gente utiliza, né, porque é um dos remédios mais utilizados, mais prescritos, né, você consegue pegar ele no SUS, né, de forma gratuita, e eu vou explicar a lógica, né. Em primeiro lugar, é um remédio muito antigo. No final 1890, mais ou menos, ele foi descoberto, mas era utilizado para outros fins, não para fins médicos, né? Na década de 60 começou a se identificar que ele tinha um papel muito importante, podia ser utilizado como medicamento, né? A grande lógica dele, hoje a gente entende como funciona, na época nem entendia, né? Ele foi começou a ser fins médicos, né? Década de 60, né? E foi autorizado ali pela década de 80. Então é um remédio muito, muito antigo, seguro, eficaz, utilizado para epilepsia, né? Utilizado para enxaqueca também, e também como modulador do humor também, né? A grande lógica dele é mexer no neurotransmissor GABA. Além disso, tem alguns papéis também de algumas enzimas, de algumas histonas, né? Mas o papel do GABA é o que a gente mais estuda, mais entende, né? Que a gente sabe, né, que o GABA é um importante inibidor do sistema nervoso central, né? Então ele tem esse papel também muito relevante, né? E mexe também com as bombas de sódio, né? Mas o que acontece, né? Toda vez que a gente fala, né, vias de inibição, a gente sabe que a convulsão, que a epilepsia, né, esse remédio funciona por isso, né? Ele tem um papel inibitório e a gente sabe que na epilepsia isso acaba sendo um efeito protetor, evitando que o paciente tenha crise, né? Mas ele também pode ser utilizado na enxaqueca, profilaxia de enxaqueca, né? Década de 90 a gente utilizou bastante, até hoje utiliza bastante dentro desse contexto. Em especial tem paciente que tolera bem o topiramato, a gente dá, tem outros pacientes que não toleram bem, você tem que às vezes dar um antidepressivo. E dentro desse contexto, o ácido valproico, o valproato de sódio também costuma ser utilizado, né? Alguns efeitos colaterais. Tem pacientes que queixam, às vezes, de uma acidez no estômago, né? Como se estivesse tendo refluxo depois de tomar esse remédio, tem que ficar atento a isso, né? Alguns pacientes queixam também de sonolência, não é tão comum, mas alguns pacientes queixam disso também, né? E você tem que ficar atento porque normalmente os efeitos colaterais do remédio são leves, mas às vezes aparecem no início e os efeitos benéficos demoram algumas semanas até aparecer. Então, mesmo o paciente que tem epilepsia, mesmo o paciente que tem enxaqueca, mesmo o paciente que tem um transtorno de humor, às vezes você tem que esperar um tempinho para ele ver esse efeito benéfico surgir. Remédio muito bem tolerado. É raro o paciente ter efeito colateral ou alguma reação utilizando esse remédio, né? Mas como eu falei, tem alguns efeitos colaterais que estão lá na bula, você tem que saber disso, tá bom? Barato, seguro, eficaz, dá no SUS, então por isso que é um remédio tão prescrito e tão utilizado. Espero que tenha ajudado.